Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica de Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Apresentam Bem Viver. O programa Bem Viver está começando e no programa de hoje você vai conhecer algumas técnicas da medicina tradicional chinesa que trabalha o físico, o mental e o energético das pessoas. Uma entrevista com um médico que depois de 20 anos trouxe a Santa Maria a possibilidade de transplante de córneas. Isso tudo e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Bem Viver está começando. Depois de quase 20 anos, Santa Maria realizou o transplante de córnea aqui na cidade. E o responsável por isso foi o Dr. Bruno Botton e ele está hoje no Bem Viver para falar sobre esse e também muitos outros assuntos. Olá, Dr. Botton, tudo bem? Esse transplante de córnea que realmente é uma ótima notícia para a nossa cidade. Com certeza, uma notícia boa para a cidade, para mim também, né? Porque era uma busca pessoal que eu estava, porque eu havia feito a formação em oftalmologia, como nós fazemos, 3 anos, e depois a gente faz uma subespecialização em problemas da córnea, né? E a realização do transplante de córnea era algo, durante essa subespecialização, comum, né? Que a gente fazia todos os dias. Só que quando voltamos para a cidade, a gente encontrou os hospitais ainda não cadastrados, o que acabou, devido ao processo burocrático de cadastramento, enfim, atrasando um pouco o que eu realizasse aqui. Acabei optando por levar os pacientes a realizar lá em Porto Alegre, quando os pacientes precisavam, a gente realizava o procedimento lá em Porto Alegre e fazia todo o pós-operatório aqui. Mas, obviamente, por facilidade tanto minha quanto dos pacientes, graças a Deus agora a gente está conseguindo realizar o procedimento aqui em Santa Maria. Doutor, e como é que funciona o transplante e quem são as pessoas que precisam disso? Perfeito. Tá? Então é o seguinte, a córnea é essa estrutura transparente aqui na frente do nosso olho, tá? A gente chama, é como se fosse um vidro do relógio, a primeira estrutura, a estrutura mais anterior ao olho, tá? E existem diversas doenças que fazem com que ela de alguma maneira se torne menos clara, um pouco mais opaca, tá? E chegam momentos que essa córnea está tão opaca ou com uma curvatura tão diferente que o paciente não tem condições visuais de enxergar, com óculos, às vezes com uma lente de contato, e ele precisa fazer a troca dessa estrutura, tá? Por uma outra, de um doador, tá? Infelizmente esse doador, ele é um doador morto, tá? E é feita uma captação em diversos locais aqui no Rio Grande do Sul. Isso vai para uma fila, né? A gente inclui o paciente na fila, é feito a inclusão e hoje em dia está demorando bastante devido à pandemia, está mais burocrático, mais difícil de se obter uma córnea, uma captação tanto de córnea quanto de outros órgãos, então as filas de transplantes aumentaram bastante desde o começo da pandemia, infelizmente. O paciente vai entrar numa fila e a gente, assim que chegar a córnea com o paciente, uma fila estadual, não há distinção entre particulares, convênios ou SUS, é uma fila universal. E também não há distinção com relação à doença, tá? E a gente faz essa cirurgia, uma cirurgia grande, demora em torno de 1h30, mais ou menos. Se tira a córnea do paciente, se coloca uma córnea, se dão alguns pontos, né? E o paciente vai ter uma recuperação, normalmente uma recuperação em torno de 6 meses a 12 meses, para a melhora da visão. E é um trabalho então que tem que estar acompanhando o paciente e aí entra a questão de poder estar realizando agora em Santa Maria, a facilidade de poder estar acompanhando esse paciente, então. Com certeza. O transplante de córnea, como qualquer transplante de tecido, exige muita compreensão do que está sendo feito e uma relação médico-paciente muito forte, porque a gente acaba vendo o paciente nos primeiros 30 dias, aí quase todos os dias, né, para ver se a córnea está tudo bem, se os pontos estão bem, se o paciente está com uma dor, se está com um princípio de rejeição, porque um órgão pode haver uma rejeição, então tem que, e se ocorrer a rejeição a gente trata, não é uma coisa que não dá para tratar, por isso a necessidade do acompanhamento frequente, né.
E fazendo aqui na cidade, isso facilita bastante para nós, né? É muito mais tranquilo. O Brasil é referência, né, no número de transplantes de córnea, assim, o Brasil se sai muito bem nesse trabalho. Com certeza. A gente tem que exaltar o SUS, né? Porque todo o processo de captação, de preparação, os bancos de tecidos são todos coordenados pelo SUS, né? E isso daí é bem difícil de fazer, mas tanto o Ministério da Saúde quanto a parte coordenativa disso daí está muito redondo, né? Infelizmente a pandemia veio aí para nos atrasar um pouquinho. Em termos absolutos, o Brasil é um dos países que mais transplanta, perde apenas para os Estados Unidos. Então, nós estamos muito bem nessa parte aí de transplantes, realmente, né? E como que está o paciente? Como que está reagindo? O paciente está bem. É uma situação bem delicada, por causa que esse paciente, ele tinha uma perfuração de córnea, e a perfuração de córnea é uma urgência, né? E se você não faz esse tamponamento com a córnea nova doadora, né, esse paciente vai perder o olho, né, o líquido do olho acaba saindo e o paciente acaba perdendo o olho. A gente está vendo ele constantemente, está muito feliz porque ele tinha muita dor e agora é um paciente que está sem dor, só que o transplante, como qualquer transplante de órgãos, é um processo vagaroso, não é algo que a gente consiga dar uma expectativa rápida para o paciente. É vagaroso, mas o paciente está muito feliz, né? Doutor Bruno, vamos abordar também um assunto, essa época, que também já era uma situação que já vinha bastante acontecendo, as pessoas cada vez mais na frente das telas, o que acaba prejudicando os olhos, né? Muito. Doutor, essa realmente é uma realidade? Principalmente as crianças, tá? A gente está vendo essa questão da necessidade da escola online, né? Do uso de telas para a questão de escola, e as crianças dificilmente acabam saindo para brincar, enfim, elas acabam se entretendo no celular, e tablets e afins e telas, né? A gente sabe que antigamente a média incidência de crianças, adolescentes e adultos jovens até 20, 21 anos, 20 e 30% dessa população tinha o que a gente chama de miopia, que é a dificuldade de visão para distância, né? O que a gente está vendo, na verdade, é que está aumentando muito e existe uma estimativa que nos próximos 10 anos, em torno de 50% dessa população seja míope, ou seja, tenha dificuldade, tá? O fato da gente ficar muito perto das telas faz com que o cérebro entenda que a nossa visão de perto é a primordial. Isso vai gerar uma dificuldade de visão de longe, né? Antigamente, quando nós éramos na questão de evolução de espécie, quando nós éramos caçadores, nós precisávamos da visão muito acurada para longe. Então, não era algo que acontecia tão frequentemente a miopia, era algo coisa de 5, 10% da população. Mas agora que essa fase passou, a gente está se adaptando aos novos tempos, e os novos tempos são muitas telas, e a miopia está sendo o que a gente chama de epidemia, tá? 50% é muita gente, né? Eu lembro no meu tempo de escola tinha 1, 2, 3 colegas que usavam óculos. Hoje em dia você pergunta para os alunos aí, quase metade da turma deles usa óculos e a grande maioria é míope. Qual seria o conselho, assim, o que fazer nesse momento? Evitar as lentes ou quais são as horas, assim, de poder passar? Existem algumas regras, né, que a gente acaba dando para os pacientes para tentar minimizar o efeito nocivo das telas, né? A gente sabe que nas aulas, nas reuniões, tem que fazer, né? Tem que ser realizadas, mas evitar o uso de telas excessivamente de perto para entretenimento, né? Tentar evitar olhar filmes, séries, vídeos, né? Hoje em dia tem o espelhamento da TV, a gente sabe que é bem menos nocivo o uso de televisão, né, do que de telas muito de perto. Tentar a cada 20, 30 minutos que a gente está olhando, focalizando nas telas, fazer um intervalo de alguns segundos e olhar para longe. Isso vai relaxar o músculo do olho e depois, quando o paciente voltar, vai descansar mais ele vai entender que está fazendo um esforço, mas que há um descanso. Isso poderia preventivamente fazer com que não haja essa evolução da miopia. E uma outra orientação que a gente dá para pais com relação a crianças,
parece que o sol tem um fator protetor. Então sair de casa, né, com os cuidados que a gente tem que ter por causa da pandemia, mas sair de casa, fazer alguma atividade no ambiente de luminosidade, de sol, tem algum fator protetor com relação ao desenvolvimento da miopia ou até a progressão da miopia, quem já é míope. Doutor Bruno, a gente dá agora, a nossa realidade é essa, olha só, a entrevista fazendo de máscaras, né? A gente tem que manter o distanciamento e usar máscara e muitas pessoas reclamam da questão do óculos e da máscara, né? Tem alguma novidade, alguma dica para fazer para poder usar o óculos e a máscara? É uma queixa diária, quase que 100% dos pacientes usuários de óculos vêm com essa situação, né? Existem algumas coisas novas que estão sendo realizadas, coisas como um filtro de anti-embaçamento que antigamente a gente pouco usava ou pouco recomendava nos óculos, usava numa cozinheira, em alguém que trabalhava numa caldeira. Hoje em dia nas óticas tem sido vendido bem mais pelo fato dele auxiliar, né? Ele vem junto com uma flanelinha que faz com que essa lente não embace. É uma das alternativas e aumentou bastante ano passado a procura por cirurgia refrativa laser, né? Que é uma alternativa, não são todos os pacientes que podem, mas é uma alternativa que está aumentando a demanda muito grande por causa que os pacientes não aguentam mais estarem de óculos e a visão constantemente querem fazer a embaçada. cirurgia, então. Acabam fazendo a cirurgia e já se livram dos óculos, né? E já quem não tem a indicação para fazer a cirurgia, não pode. E daí a gente tem também as alternativas de lentes de contato, que são ótimas alternativas, funcionam muito bem para longe, funcionam até para alguns pacientes, que é uma demanda muito comum aí, os pacientes que são presbitas, que têm mais que 40 anos e têm uma dificuldade de leitura, também nos procuram para a gente adaptar lentes de contato, né? E pacientes mais idosos, principalmente depois dos 60 anos, a gente tem inclusive implantes de lentes intraoculares que, em casos selecionados, pode fazer com que o paciente fique independente da necessidade do óculos, tanto para longe quanto para perto. Doutor, o bate-papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Antes de encerrar, a sua dica bem viver para cuidar dos olhos. Bom, nessa pandemia, reforçando o que eu havia falado novamente, tentar evitar o uso excessivo de telas, tá? Tentar o que der, sair de casa, fazer alguma atividade ao ar livre, mantendo o distanciamento social, usando a máscara, mas evitar o uso excessivo, tá? A gente sabe que a gente precisa, a pandemia mudou os nossos hábitos, mas a queixa está muito frequente, o aumento do grau de crianças, a gente vê crianças com graus aumentando em menos de um ano, 2 graus, 1,5 grau, 3 graus eu já vi aumentar em coisa de 8 meses, e a gente sabe que é pelo efeito nocivo do uso excessivo de telas. Então, deem um descanso aos olhos, deem uma saidinha, olhem um pouquinho para longe, batam um papo com a família. Televisão, que antigamente a mãe e o pai reclamava, é menos nocivo do que esse uso excessivo de telas muito próximas. Seria isso o principal que a gente tem visto, essa mudança que ocorreu nessa pandemia. Tá certo, muito obrigada pela participação no Bem Viver, então, e até a próxima. Muito obrigado. E você vai conhecer agora o empreendimento que vai inovar o ecossistema de saúde aqui de Santa Maria e também da região, é o Vita Center. Uma infraestrutura experiencial e completa está se erguendo em frente ao Hospital de Caridade. O Vita Center nasce como uma referência em conforto e inovação para a região central do estado, com o propósito de conectar ainda mais a cidade com a saúde e bem-estar. No coração do complexo de saúde, o Vita é um centro multifuncional que vai aliar serviços essenciais em espaços projetados para consultórios, clínicas, laboratórios, espaço de convivência, entre outras operações comerciais. Então esse prédio ele não só resolve o dia a dia de quem está usando ele, mas ele também traz a cidade para dentro dele. Então a gente pensou tudo uma extensão das calçadas, uma extensão desse percurso de pessoas que podem ou não ser usuários do prédio, podem usufruir dele, né? Então ele vai até quase que o fundo do terreno, ele é uma área, um mall público, né, com bastante conveniência, com lojas, muitas vão ser voltadas para a área da saúde, e isso acho que está muito ligado ao DNA da própria GR, né? Eles são apaixonados pelo que fazem e apaixonados por Santa Maria, e cada empreendimento eu sinto que eles têm uma vontade muito de não só trazer um empreendimento comercial para a cidade, mas também pensar
no legado e no benefício que cada empreendimento pode deixar de impacto positivo para o seu entorno. Um dos maiores desafios de resolver o projeto do Vita Center foi resolver todos os seus acessos. Precisa ter acessos para os médicos, acessos para as pessoas que vão para o mall, acessos para os pacientes que vão consultar com esses médicos, acessos para ambulâncias em caso de necessidade. Para resolver essa questão, nós dividimos os acessos em 2 pavimentos, o térreo e o drop-off. Os usuários do Vita Center podem esperar um empreendimento muito fácil de se localizar, um empreendimento com espaços de qualidade, espaços de estar, espaços bem iluminados e um local no qual se possa resolver todas as suas questões ligadas à saúde em um só lugar. Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E nós queremos saber qual é o seu bem viver. Conta pra gente a sua dica, o seu hábito que torna a vida mais fácil de viver. Olá, meu nome é Alisson Fernandes e bem viver para mim é estar rodeado da natureza. Então tomar chimarrão fora, no campo, então eu quis trazer um pouco disso para dentro da nossa casa. Então eu tenho muitas plantas, cuido delas diariamente para poder ter um ambiente mais harmônico, para poder fazer uma meditação e também estar rodeado da minha família. Vamos agora ao intervalo, em seguida a gente volta com Bem Viver para você. Estamos apresentando Bem Viver. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inana Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inana, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram um espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região. Voltamos a apresentar Bem Viver. A medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar que existe há mais de 3.000 anos. O principal objetivo é tratar o indivíduo em vez da doença. Os tratamentos incluem a utilização de ervas e outras modalidades, como a acupuntura. Então, a medicina chinesa ela é uma terapia holística justamente por trabalhar nessas 3 esferas, levar em conta que todo o nosso corpo está ligado com a nossa mente e também com a nossa energia. Isso se difere um pouquinho quando a gente vai olhar para a nossa medicina ocidental, né? A nossa medicina ocidental ela é muito especificista, ou seja, tem muitas especialidades. Se a gente está apresentando às vezes uma dor de cabeça, cefaleia, enxaqueca, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar um médico especialista nisso, né? Um neurologista, ou enfim, alguém desta área. Se a gente apresenta uma dor de estômago, a gente vai procurar um médico gastroenterologista, que vai entender mais dessa área em específico, né? A medicina chinesa ela já tem um olhar diferente sobre isso. Por quê? Porque a gente vai entender que nem sempre aonde dói é a origem da dor. Ou seja, uma dor de estômago, por exemplo, ela pode sim estar relacionada com o nosso sistema emocional, né? Às vezes a pessoa está ali super preocupada ou está super ansiosa e vai apresentar dores no estômago, né? Claro que a gente não vai descartar essa parte física, não, por quê? Porque a gente realmente olha para as 3 áreas, o físico, o mental e o energético, a gente não precisa escolher entre uma medicina ou outra. A medicina ocidental e chinesa, ou enfim, qualquer outra medicina holística, né, de terapia holística, elas são complementares. Bom, e como que a medicina chinesa interpreta o surgimento das doenças, né?
Aqui eu vou falar em específico apenas de uma teoria, que seria a teoria do Yin e do Yang. O Yin e o Yang é essa figura aqui muito conhecida dentro do taoísmo, né? Que é a representação do todo. Então a gente tem uma energia Yin e uma energia Yang. Mas nem tudo é Yin, porque tem um Yang aqui, e nem tudo é Yang, porque existe uma parte Yin, tá? Essa energia, ela também está presente no nosso corpo. A energia, que se é chamada de Qi dentro da MTC, ela percorre meridianos energéticos que estão presentes por todo o nosso corpo e que se ligam diretamente com os nossos órgãos e as nossas emoções, tá? Bom, quando acontece um certo desequilíbrio dessa energia, ou insuficiência ou estagnação, a gente pode apresentar alguns sintomas, tanto físicos quanto emocionais. Essa é uma das teorias, tá? E como que a gente vai trabalhar essa harmonização? A gente precisa dessa homeostase, tanto da energia quanto de sangue nesses pontos. Bom, os meridianos que eu comentei um pouquinho antes, sobre os meridianos energéticos, eles existem pontos pré-selecionados que seriam os pontos trabalhados na acupuntura, né? E aí vem uma das formas de tratamento. A acupuntura seria a gente punturar, né, objetos pontiformes, que são as agulhas, em pontos desses meridianos. E esses pontos eles vão então causar um movimento, né, de energia e de sangue e vão equilibrar essas duas energias no corpo. É sobre o mecanismo de ação específico da acupuntura que eu vou comentar um pouquinho agora. Como que a acupuntura é recebida no corpo, né? Quando a gente tem ali um estímulo pontiforme de uma agulha num músculo ou, enfim, em cima de uma certa região, existem terminações nervosas periféricas que vão assimilar aquele estímulo e enviar uma mensagem para o nosso sistema nervoso central. Quando essa mensagem chega, a gente tem uma liberação de certos neurotransmissores, como por exemplo, serotonina, noradrenalina e dopamina, que são neurotransmissores intimamente ligados com a nossa regulação do humor. Então a gente já tem aí um trabalho no nosso sistema límbico e emocional, né? Mas outros neurotransmissores também são liberados, como a endorfina, que é utilizada dentro da analgesia. Então, dentro dos efeitos da acupuntura, a gente pode citar o quê? Vai trabalhar em cima do nosso sistema endócrino, imunológico, emocional, gastrointestinal, né? Ele vai trabalhar e vai atuar em diversas áreas do nosso corpo. Outras formas de tratamento também, a gente tem a moxa bustão. A moxa ou a moxa, né? Ela é um bastonete de artemisia, que é uma planta anti-inflamatória e analgésica. E o que a gente faz? A gente esquenta, né? Ela fica aqui acesa e a gente vai causar um estímulo térmico nos mesmos pontos de acupuntura. Não necessariamente a gente precisa punturar, a gente também pode ter esse estímulo térmico nesses pontos dos meridianos. Outra forma muito conhecida, e principalmente pela liberação miofacial, é a ventosa. A ventosa ela surge dentro da medicina chinesa justamente para trabalhar essa estagnação ou esse equilíbrio, né, que a gente busca tanto de sangue quanto de energia, né? Então nesse caso aqui ela é uma ventosa de vidro, a gente faz um vácuo, né, com fogo, a gente produz o vácuo e vai trabalhando na musculatura ou em pontos específicos da acupuntura, tá? Outra forma de tratamento é o gua sha. O gua sha a gente vai fazer uma fricção na pele ou em alguma área específica para liberar certas estagnações. Outra forma também que vem sendo muito falada é a auriculoterapia, né? A auriculoterapia seria trabalhar ou estimular pontos, né? Esses aqui são pontinhos de mostardas que a gente vai trabalhar a reflexologia através do pavilhão auricular. Então a gente consegue tratar através da auriculoterapia muitas questões vistas dentro do diagnóstico da medicina chinesa. E também a gente tem o shiatsu, né? O shiatsu seria o quê? É trabalhar os mesmos pontos de acupuntura, mas ao invés de estímulos
como térmico ou a agulha, a gente trabalha com a pressão. Pressão do polegar, pressão da palma da mão, do cotovelo, enfim, em cima desses meridianos. E quando que a gente vai fazer o uso da acupuntura ou de outras técnicas da medicina chinesa, né? A gente tem duas ordens aí, a ordem paliativa e a preventiva. A paliativa seria cuidar de algo que já se apresentou como uma enfermidade, algum desequilíbrio, alguma patologia, né? Então aí a gente enquadra vários sintomas, como dores articulares, musculares, dores de cabeça, cefaleia, distúrbio gastrointestinal. Também tem essa parte dos distúrbios, desequilíbrios emocionais, né? E da saúde da mulher em geral, como os distúrbios ali hormonais, desequilíbrios hormonais durante vários períodos da saúde da mulher, como menopausa, climatério, entre outros, né? E de ordem preventiva, eu gosto muito de citar que a gente não precisa se cuidar apenas quando tá mal, né? A gente pode prevenir se cuidando, né? E se cuidar é uma das coisas que a acupuntura pode fazer também. Então a gente vai prevenir certas doenças, melhorar ali a nossa imunidade sem que necessariamente a gente apresente alguma enfermidade. E eu acho que vai ser muito válido compartilhar então uma dica de um ponto de acupuntura que é muito útil em casos de irritabilidade, ansiedade, alguns momentos de insônia, preocupação, que seria o ponto C8. Ele é um ponto do meridiano do coração na medicina chinesa e ele é localizado entre o 4º e o 5º metacarpo. Ele é mais ou menos nessa região aqui, na palma da mão, e a gente vai pressionar esse ponto fazendo uma acupressão e fazer uma respiração. A gente vai associar ele com a respiração diafragmática, que é a respiração que a gente foca o ar, a gente traz o ar para o abdômen, não aqui para a parte do tórax, tá? Então faz a respiração pressionando esse pontinho. Com certeza aí vai dar uma clareza mental e vai te trazer um pouco mais de calma no momento que você precisa. O Bem Viver de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Continue sempre nos acompanhando. Eu vou ficando então por aqui. A gente se encontra no próximo Bem Viver. Até mais! Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Clínica Estética Inana. Seja o seu próprio padrão de beleza. Seja Inana. Para mulheres e homens que se preocupam com a saúde, beleza e o bem-estar do corpo, a Inana Clínica de Biomedicina Estética é o lugar certo. No espaço você encontra tratamentos com a toxina botulínica, preenchimento labial e a terapia bioortomolecular, que potencializa os resultados e auxilia até mesmo na redução de medidas. Tudo isso em um ambiente moderno e agradável, na Rua Barão do Triunfo 1660. Inana, beleza de dentro para fora. O coração do Complexo de Saúde de Santa Maria está batendo mais forte. A chegada de um empreendimento que irá transformar a saúde vem conectar a cidade com mais bem-estar e qualidade de vida, em uma infraestrutura experiencial e completa, onde pacientes e profissionais encontram o espaço perfeito para estar. Aproveite as condições especiais para cooperados Unicred. Viva a experiência Vita Center por completo e receba o futuro da saúde em Santa Maria e região.